O que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do estado chegou chegando, com muitas entregas. Tem nova maternidade, novas policlínicas e a feira Saúde Mais Perto. Tem novas escolas de tempo integral em todo o estado. 100 dias de mais investimento em segurança, novas delegacias, batalhões e viaturas. E tem o programa Bahia Sem Fome, mais moradias. 100 dias do governo que chegou chegando para cuidar do povo baiano. Governo do estado. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimure, o canal da cidadania. Aqui quero mandar um beijo, um abraço para toda a direção da empresa Cuida e Amor. A Cuida e Amor é a maior agência de cuidadores de idosos da Bahia. Você que está com seu velhinho em casa, quer dar um tratamento melhor para ele, ó, vai ficar aqui, ó, o arroba da Cuida e Amor. Entre em contato e dá uma conferida. Vou continuar meu papo aqui com o Lúcio. Nós estávamos falando do MDB e dessa coisa do MDB ser pé quente. Mas a minha pergunta é uma alfinetada para ele, né? O MDB se dividiu. O Colbert Martins dividiu o MDB. O que é que você tem a dizer sobre isso? Olha, para você ter um partido dividido, tem que ter alguém que tenha um tamanho para dividir. Isso, é verdade. Certo, né? O Colbert Martins, prefeito de Feira de Santana, ele podia, e foi conversado como qualquer um, você quando toma uma decisão, essa decisão nunca é unânime. Isso. Certo? Então você respeita as divergências que acabam em dissidências. Isso. Nós não procuramos, quando nós tomamos a decisão de apoiar Jerônimo, e que foi uma decisão bem debatida, bem discutida, porque nós já achávamos que, no momento, o projeto de Lula para o Brasil e, por consequência, um governo ligado a ele aqui na Bahia, era o melhor projeto para o nosso estado e para o nosso país, certo? Tanto é que nós estávamos apoiando o prefeito Bruno Reis, sim, certo? Não tínhamos compromisso em apoiar a candidatura de ACM Neto, que na eleição anterior, inclusive, quando lançaram o Zé Ronaldo, eu lancei João Santana, tivemos candidato, então nós não mudamos de lado, não. O PMDB continua, tá? O PMDB, a cada eleição, queremos ver qual é o melhor projeto para a Bahia, qual é o melhor projeto. Tá? Então, nós tínhamos cargos na prefeitura de Bruno Reis e largamos esses cargos. Ninguém pode dizer que nós fomos oportunistas, diferentemente que muitos que deixam quando o barco está afundando para ir. Eu não. Eu saí de uma candidatura que dizia que ia ganhar no primeiro turno, que apresentava nas pesquisas 64%, para ir embarcar numa candidatura que era de Jerônimo, com 8%, onde uma candidatura cheia de problemas, porque vocês sabem que começou, ia ser João Leão, depois ia ser Otto Alencar, ia ser Wagner, e acabou com Jerônimo, mas eu acreditava no projeto. E a minha experiência aqui na Bahia, vejo a força de Lula, que é grande. Eu disputei a eleição do lado de Lula e, sim, contra o lado de Lula. E eu sei, quando eu fui disputar contra o lado de Lula, era duro. Você ia pedir um voto, é de Lula, é do time de Lula, é de meu pai, certo? É da mulher de Lula, é brabo. Então, eu sei a paixão que o baiano tem por Lula. É verdade. E não é uma paixão à toa, é uma paixão porque Lula, ele foi um presidente que investiu muito em programas sociais. Eu não quero dizer aqui que não tem equívocos, lógico, mas o pensamento de investir em programas sociais é muito importante. E qual é o pensamento disso? Ninguém é menos inteligente do que outro porque quer, certo? Ninguém tem mais ninguém teve. O que acontece? Alguém teve mais oportunidade pela vida. Tanto que eu defendo muito essa questão das cotas, porque verdade, é indiscutível que a sociedade tem um débito, certo? Com o afrodescendente, com o índio, com tudo, não resta dúvida. Não é porque, você veja, não é, você fala, hoje diz, os melhores empregos são para os brancos, certo, né? Os melhores cargos nas empresas são para branco. As escolas mais caras, todos brancos. Vem cá, qual é a diferença de branco para negro? Eu costumo dizer, quantos braços você tem? 2. Quantos eu tenho? 2 também. Orelha? 2. Coração? Então você é feito de que material? O mesmo material que eu sou, que os brancos são. Então,
o negro, o afrodescendente, ele não é menos inteligente do que ninguém. Né? Nem o branco é mais inteligente que ninguém, nem o japonês, nem o amarelo, tal. O que tem características culturais. Falta acesso, né? Características culturais, então aquelas daqui. Quem foi colonizado? Você pega os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando foi colonizado lá pela Europa, por inglês, companhia, nós fomos colonizados pelos portugueses, que a preocupação era meramente extrativista. Vamos levar tudo o que tivermos para levar e não vamos trazer nada. E para levar tudo, eles foram buscar o quê? Fazer a escravidão. Então foram buscar os afrodescendentes, pegar os índios, para ser escravo aqui, para produzir o que é bom. E aí o que é que tinha? Não dava a oportunidade. Isso culturalmente foi. Então não é por nada. Então nós temos que pagar esse débito, certo? E aí o Lula tem esta visão. Tem essa característica. E a visão que isso é devido, certo? Eu não estou dizendo que deva desrespeitar a questão jurídica, etc. Mas tem que fazer trabalhos para diminuir essa desigualdade. Então, quando o Lula cria o Bolsa Família, e aí diz, mas com o Bolsa Família ninguém trabalha, só quer viver no Bolsa Família, e tem gente que não precisa estar lá escrito, isso aí já não é a questão de Lula ou a questão da política social, é a questão do ser humano. Você vê muitas vezes fulano é rico e está lá com o seu cartãozinho da Bolsa Família. Verdade. Isso é um absurdo. Cabe fiscalizar, certo? Mas o programa em si é muito bom, é excelente. Então, e o Nordeste, por características, inclusive, de climáticas, etc. A Bahia, por exemplo, tem mais de 80% do seu território no semiárido, certo? Então, não adianta você ter um povo trabalhador como o nosso, certo? Se você não tem a chuva, se você não tem o céu para ajudar. Né? Você não tem como desenvolver a agricultura familiar. De nada. Então, aí o que é que acontece? Então, o nosso povo, o Nordeste em si, precisa mais da ajuda do governo do que o Sul. Agora, o Sul, você sabe por que o Sul é bom? Porque tem o nordestino para consumir, certo? Então, isso que tem que ter a noção. São Paulo é São Paulo porque produz lá e exporta suas mercadorias para nós, que estamos no sol quente, que estamos passando as dificuldades todas, consumir e nós compramos. Então, é justo que esse lucro que ele tenha lá, que não fique para lá nos investimentos. É justo que, quando for investir o dinheiro dos impostos gerados, etc., que invista em estradas aqui para o Nordeste, para a Bahia, etc. O cacau, que é maior gerador de imposto que foi o cacau, a lavoura cacaueira, certo? Agora, a lavoura cacaueira gerava o imposto, muitas vezes não voltava para o seu município, não voltava para Ilhéus, não voltava para nada. Ficava no Sul, certo? Né? Ficava no governo, aqui no governo, e não voltava. Então, tem que ter essa política compensatória. É isso aí, pessoal. Vou fazer um breve intervalo comercial, tá? Fiquem aí, eu volto em 1 minuto. O que um governo consegue fazer em apenas 100 dias? Aqui na Bahia, o governo do estado chegou chegando, com muitas entregas. Tem nova maternidade, novas policlínicas e a Feira Saúde mais perto. Tem novas escolas de tempo integral em todo o estado. 100 dias de mais investimento em segurança, novas delegacias, batalhões e viaturas. E tem o programa Bahia Sem Fome, mais moradias. 100 dias do governo que chegou chegando para cuidar do povo baiano. Governo do estado. É isso aí, pessoal. Muito bem-vindo de volta. Este é o programa Reflexões. O programa Reflexões vai ao ar toda quarta-feira, às 20 horas, canal 10.3 da sua TV. TV Quirimurê, o canal da cidadania. Eu estou aqui com o Lúcio Vieira Lima, um bate-papo muito gostoso. Ele tem falado aqui coisas maravilhosas, mas eu quero pegar um gancho. O senhor deu uma entrevista para um repórter aqui da capital e o senhor falou uma frase que me comoveu. O senhor disse que o senhor conhece a Bahia, viaja, mas que já viu algumas pessoas comerem sopa de papelão. De papelão. Eu vi, isso é verdade. Viajando para o interior, há 10, 15 anos atrás, sim, né? Eu vi uma mãe cozinhando papelão, botava água, papelão e fogo,
fazia aquilo para dar aos seus filhos. Então, por pior que seja a classe política perante a opinião pública, não é possível que nós não tenhamos um pouco do lado humano para sofrer com isso, né? para colher junto, isso, né? para procurar melhorar, né? Então, eu acho que a gente vê sempre muito, que é outra coisa, as grandes potências se desenvolveram porque investiram em educação. Isso. Aqui o Brasil tem muita preocupação em investir em obra, né? E que são coisas que a população talvez valorize mais e na hora da urna dá o voto. Sim. Eu vou votar em tal candidato porque, um exemplo claro, ele asfaltou, ou então fez o calçamento, ótimo, lindo. Agora, nós tínhamos o hábito aqui, ainda tem alguns cantos, que faz o calçamento sem fazer o saneamento da rua. Verdade. Então, você tirou ali, mas não fez esgotamento sanitário, não fez isso. Por quê? Se fosse perder tempo em fazer isso, a população não viria logo o calçamento e não votaria, daria o voto. Sim. Então, é hora da gente, primeiro, investir mais em educação. O que é investir em educação? Aí eu divido a educação em 2 componentes. Estrutura. Eu quero que o senhor fale olhando para aquela câmera. Então, Para que as pessoas de casa que sintam o que o senhor vai falar. Não, é porque o professor, muito bom. você é tão bonito, tão meigo, tão sorridente, que você termina atraindo a que eu fico olhando para você. Né? Mas vamos lá, vou tentar ficar aqui. Então eu divido a educação em duas partes. A parte estrutural, Sim. que é o quê? A escola, a qualidade da escola, tem que dar conforto para os alunos, colocar ar-condicionado. Claro. Ninguém, não adianta dizer, ninguém vai estudar com mosquito mordendo no pescoço, certo? No calor enorme. E a questão humana, que é o professor. Meu Deus do céu, eu acho que, primeiro, professor, na minha opinião, era a classe que devia ter mais atenção do governo, certo? Por quê? Porque professor é dele que vem todas as demais profissões. Toda a base do conhecimento, Quem é que forma o médico? São os professores. Então você diz, mas o médico para mim é melhor porque salva a vida. E como é que ele aprendeu a salvar a vida se não fosse o professor desde a alfabetização que ensinou o A, B, C a ele para que ele pudesse ler um livro? O professor de inglês que ensinou o inglês para ele pudesse ter acesso aos livros de inglês, que é onde está ali a maior parte da literatura de medicina, etc. O policial, a mesma coisa. Todo vem do professor. E o professor, ele tem uma característica muito especial, muito dele, né? Que, na verdade, ele é penalizado 2 vezes. Primeiro, ele é penalizado pelo salário que ganha. Muito certo? pouco, é verdade. Muito pouco. E ele é penalizado porque o que ele dá é uma coisa que é dele. Então, aquele salário que ele recebe apenas serve para cobrir custos, vamos supor assim, financiar, certo? O transporte para ir para a escola. Muitos pegam para os alunos, não tem lápis, dá um lápis a um aluno, alguma coisa dessa. Mas o que é dele é o quê? O conhecimento. E ele não é bom professor se ele não democratizar aquilo que é dele. Então, quando eu fui alfabetizado por uma professora, ela me deu o que é dela, deu o conhecimento. Então, quando eu fico chateado, aborrecido, quando eu não vejo um governo investir em educação. Inviste em educação, que eu lhe garanto que em 50 anos o Brasil será a maior potência mundial. Agora, você querer investir em coisas que tenha resultados rápidos, aí é os estádios da Copa do Mundo, que boa parte deles estão aí parados, etc. e tudo mais. Né? É você fazer BRT, que está aí, não vejo um ônibus no BRT. Verdade. Mas tinha que fazer o BRT para entregar o BRT, vamos entregar o BRT antes das eleições, faz-se o BRT. A gente não vê nenhum baleiro vendendo nas estações, nem para gerar emprego para baleiro. Certo? Por quê? O que é que se queria o BRT? Queria o financiamento do Banco Mundial, sei lá, do Banco Público, Mundial, né? Para fazer os viadutos. Mas o viaduto só tinha financiamento se instalasse o BRT. Então vamos fazer o BRT, pega os viadutos e fica aí
os BRTs fantasmas, sem ônibus, sem nada, etc. Tal, né? Se pegasse esse dinheiro e investisse em educação, meu Deus do céu, você não sabe o talento do povo brasileiro, certo? Aí que a gente ia ver, porque não tem povo brasileiro, você veja. Rapaz, voltando a isso que você fala, o negro não é menos inteligente do que coisa, nem isso, nem aquilo e tal. Meu irmão, o pobre para sobreviver, ele faz, é inteligência demais, é ginástica, é se vira nos 30, é como é que fala, marabarismo, né, que o povo fala, tem que fazer marabarismo, né? O povo está lá na caatinga, não tem água, aí descobre lá um cacto que dá água, faz isso, cava um pocinho, cava um negócio. Não tem maior prova de inteligência dos pobres, certo? Daqueles que são menos favorecidos, certo? Do que sobreviver. Eu lhe garanto que se pegasse uma almofadinha desse, cheio de dinheiro, largasse ele na casa da zorra, sem mamãe e papai, vai sobreviver, moleque descarado, para ver. Na hora que ele tivesse uma florzinha aqui, o pobre vê, não, deixa eu ver aqui se isso aqui vira um alimento, tal. Ah, não vou pegar não, que é veneno, entendeu? E passa a zorra da fome. Poxa. Então, meu irmão, tem que ter educação. Invista em educação, invista em professor, né, que o nosso país será outro. Que papo gostoso. Gente, eu tenho 2 perguntas para fazer. Eu vou pedir ao meu diretor aí um pouquinho mais de tempo, porque é massa conversar com o Lúcio, é muito legal. Lúcio, eu queria que você fizesse uma síntese bem pequena de 2 coisas. A primeira, nós temos aí um professor, né, no governo, um índio, um negro, né, da agricultura, né, foi da SDR que a gente sabe. Como é que você vê o governo do Estado? Eu vou pedir que o senhor responda a isso na volta do intervalo comercial. Daqui a 4 anos. E se o MDB vai lançar a candidatura municipal. É isso aí. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na volta, ele vai responder isso aí, gente. Fiquem aí e não saiam.